E aí, pessoal, hoje nós vamos ver o início do Império Romano, né? A gente sabe que Roma cresceu territorialmente durante a República Romana. Foi ali que ela fez o seu imenso império territorial. Ela cresceu em cidades, em países, ela conquistou o mar Mediterrâneo, enfim, foi durante a República que Roma formou seu império. Uma pessoa importantíssima para a formação desse império, que completou as posses no Ocidente, foi Júlio César, que conseguiu conquistar a Gália Céltica para finalmente ficar com a Europa inteira sob o seu domínio. Porém, César foi assassinado pelo Senado, né, numa conspiração que o matou e deixou, então, um grande vácuo no povo romano, que tinha em César um grande apoiador dos seus anseios, né? César agradava muito o povo de Roma. Foi então que o filho adotivo dele, né, na verdade seu sobrinho, Otávio, vai ficar muito revoltado com a morte de César, vai se juntar com alguns generais do exército e depõe o Senado, formando o segundo triunvirato com os dois generais, Marco Antônio e Lépido, né? Ficaria então Lépido responsável pela África, Otávio pela Europa e Marco Antônio pelo Oriente. Porém, o jovem Marco Antônio caiu nas garras de Cleópatra III, que acaba seduzindo o rapaz, que tinha na época 20 e poucos anos, e convence-o a não conquistar o Egito, que foi a grande pedra no sapato de Júlio César, né? Uma das grandes razões do Senado se revoltar contra Júlio César foi essa aproximação dele com Cleópatra, que impediu que Júlio César dominasse o Egito. Pois Cleópatra tentou novamente essa sedução com Otávio Augusto, que não teve nenhuma repercussão. Otávio disse: comigo não, Cleópatra. Mas o Marco Antônio caiu na conversa da Cleópatra, que, para adiar a posse de Roma sobre um dos grandes impérios do norte da África, que era o Egito, ela seduz Marco Antônio e acabam criando uma história de amor que gerou inclusive filhos, né? Com o tempo, Marco Antônio e Otávio ficaram bastante próximos na condução da Europa e do Oriente, mas Lépido foi perdendo poder até que a sua voz não era mais escutada. E o poder de Roma já não era mais de um triunvirato, eram de duas pessoas, Otávio e Marco Antônio. Para selar esse acordo, Otávio casa Marco Antônio com a irmã dele, com Otávia. Porém, Marco Antônio, aproximando-se de Cleópatra, acaba abandonando a esposa, desgostando muito Otávio, né? Ele abandona a esposa e vai morar em Alexandria com a sua namorada egípcia, né? Vai morar com Cleópatra em Alexandria, com quem constrói uma vida. E tem filhos, e Otávio até que foi bastante condescendente inicialmente com essa decisão do Marco Antônio. Porém, com o tempo, o Marco Antônio então decide governar o Oriente com a sua esposa, na verdade, com os frutos do seu casamento, né? Ele decide pegar as terras dele, que são propostas a ele como parte do governo do Império, e dividir entre os 3 filhos que ele tem com Cleópatra. Cada um ficaria em herança com o governo de uma parte do Oriente. Com isso, Otávio cansa de proteger e de fazer olhos cegos para essas decisões de Marco Antônio e acaba declarando guerra a Marco Antônio pela posse do Egito, dizendo: chega, eu vou tomar conta do Egito, não adianta mais tu proteger a Cleópatra. E uma grande batalha no Mediterrâneo vai ser travada, várias grandes batalhas serão travadas, até que na Batalha de Actium as forças de Otávio Augusto vencem Marco Antônio. Quando Marco Antônio é vencido pelo Otávio, ele acaba se suicidando, sabendo que a esposa e os filhos vão ser submissos a Roma, e é também o momento em que Cleópatra, sabendo da derrota na Batalha de Actium do seu querido Marco Antônio, ela arma para que uma escrava esconda uma serpente no meio de uma cesta de frutas, provavelmente de figos, e vai comendo uma fruta por uma até que a serpente mata Cleópatra com uma picada mortal. Bom, começa então oficialmente o Império Romano. Por quê? Porque Otávio não tem mais barreiras para iniciar o seu poder. Ele ganha o título de Augusto, submete o Senado e finalmente Roma começa uma glória através de um grande período de paz
que vai suceder o governo de Otávio Augusto. Era isso então, eu espero que vocês tenham aprendido e que vocês tenham gostado. Tchau!